te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus Todo-Poderoso, dai-nos viver com ardor estes dias de júbilo em honra do Senhor ressuscitado, para que sempre manifestemos com nossas obras e o ministério que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo de 23 a 29. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Ouvistes o que vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amais, ficareis alegre, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós acreditais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o 6º domingo do tempo da Páscoa. Então nós estamos concluindo esse tempo pascal. Na próxima semana nós já vamos celebrar a Ascensão do Senhor, depois Pentecoste, e assim então nós vamos concluindo esse tempo tão especial e precioso que é o tempo da Páscoa. E a liturgia então nos conduz com todas as leituras, enriquecendo nossa reflexão. Aqui no Atos dos Apóstolos fala da evangelização que se estendia pela força desse Espírito de Deus, né? Aí todos aqueles que estavam envolvidos, Paulo, né, Barnabé, Silas, e assim eles iam de cidade em cidade e foram convertendo também de uma forma muito especial, porque eles tinham uma visão, né, de que Deus tinha vindo para os judeus, né, para o povo de Israel, e na verdade Jesus veio para que todos tivessem vida e tivessem vida em plenitude. Por isso então
a palavra já começou a ser semeada entre todos os povos e línguas. E então o povo pagão, eles foram se convertendo, seguindo, né, criando as suas comunidades, né, impulsionado por Paulo, por Barnabé e por outros também que o seguia. E aí criou algumas situações de conflito, porque eles falavam, né, os judeus falavam da circuncisão, que para que pudesse se ingressar na fé precisava ser circuncidado, e eles não conheciam os pagãos porque era uma outra cultura. E aí então Paulo e Barnabé foram ao encontro, né, dos apóstolos, e ali então fizeram o chamado Concílio de Jerusalém para resolver essa situação, para que pudesse então dar continuidade. Então isso nos mostra, né, o caminho histórico que fez a igreja, né, com todas as suas necessidades, ela foi formando, né, esse caminho de ensinamento, né, o magistério da igreja, a tradição da igreja foi renovando as coisas, trazendo novas fórmulas de evangelização. Então isso é uma grande riqueza da igreja, né? A igreja, porque eles tinham a visão da lei de Moisés, não que a igreja desprezou a lei de Moisés, mas criou-se muito preceito, né? Muitos mandamentos, e foram criando alguns conflitos, e a linhagem do Espírito de Deus na pessoa de Jesus, que Jesus veio trazer, era o mandamento do amor. E para compreender tudo isso, então precisava de se reunir, para se organizar as comunidades, e até hoje a igreja, no seu magistério, ela vai escrevendo sua história e trazendo coisas novas, não mudando, mas atualizando. Uma igreja que se atualiza, porque aqui fala no livro de Apocalipse dessa condição que nos conduz, essa igreja que nos conduz a Jesus, né? Jesus que nós vamos celebrar semana que vem a sua ascensão ao céu, que para abrir caminho, né? Caminho para toda a humanidade. Então, o nosso percurso é o caminho que nos leva ao céu. Mas para isso eu preciso de viver os mandamentos, mas não mandamento que sobrecarrega, né? Que escraviza, mas os mandamentos que traz então a presença libertadora de Deus na nossa vida. E aqui fala, né, no livro do Apocalipse dessa maravilha que é o objetivo final de toda a criatura que segue o Criador, que foi revelado na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então o grande sentido, né, da vida da igreja é isso, uma igreja que leva todos os fiéis a esse encontro. E através, então, o que manifesta tudo isso é o Espírito Santo. Por isso que nós vamos concluir esse tempo pascal com o Espírito Santo, com a vinda do Espírito Santo. É esse Espírito que impulsiona, né? Esse Espírito, né, podemos dizer que Jesus é a lâmpada, né? Mas o Espírito é o que ilumina, né? Jesus é o centro de tudo, né? Ele veio revelar tudo aquilo que é do Pai e revelou com grandeza. Então agora o Espírito vem iluminar o coração das pessoas, para que nós não ficamos presos em lei, mas aberto totalmente para toda a graça. E por isso, então, aqui no Evangelho fala desse amor de Deus por toda a humanidade. E aí, então, Jesus ele nos revela esse sentido do amor. O amor que o Pai tem por nós devemos vivê-lo, né? Viver a dimensão do amor através dos mandamentos cumpridos. Quando nós vivemos verdadeiramente os mandamentos da lei de Deus, nós temos Deus na nossa vida. E aqui fala, se alguém me ama, guarda a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós veremos e faremos nele nossa morada. Olha, amados, o que é a obediência a Deus? Por isso, aonde está o centro da nossa vida de fé? O centro da nossa vida de fé está na obediência,
no conhecimento da verdade, e a verdade ela está na igreja. A igreja, Jesus deixou a igreja como aquela que nos ensina, que nos educa, que nos conduz. Então, por isso nós precisamos viver. Como que nós vamos viver os mandamentos de Deus? Cumprindo aquilo que é determinado por Deus através da igreja. Então, olha que beleza. E faremos nele nossa morada. Então, é a morada de Deus. Aonde que é a morada de Deus? Primeiro, Deus habitava lá nos lugares que eles percebiam que era sagrado, né? O véu, atrás do véu estava lá o templo onde se encontrava com Deus. E agora, então, aonde está esse Deus? Esse Deus, ele mora em nós. Ele mora em nós pelo Espírito Santo. Por isso, ele faz em nós morada, pela força desse Espírito de Deus. Então, quando eu cumpro os mandamentos, eu tenho a graça de Deus permanente em mim. Mas por quê? Porque ele vai nos enviar o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Tudo em nome de Jesus. Jesus é o centro de toda a nossa vida de fé. E esse Espírito, então, vai nos iluminando e nos santificando para que possamos viver uma fé aonde nós chegamos verdadeiramente reconhecendo que esse Deus, ao ele voltar, ele dando esses sinais que ele vai voltar ao Pai, não é para entristecer, mas para se alegrar porque concluiu tudo aquilo que era plano do Pai, na pessoa de Jesus Cristo, ele volta, ele deu a vida, ninguém o tirou, ele deu e a pega de uma forma gloriosa com a ressurreição e volta então, depois de ter aparecido durante esses 50 dias, 40 dias, ele apareceu, revelou o que era um Deus ressuscitado e agora vitoriosamente ele volta para o Pai. E aí o Pai vai então, nesse processo que nós estamos seguindo liturgicamente, enviar o Espírito, esse Espírito que nos dá a condição de compreender todas as verdades de Deus e por isso então os desafios da vida não tiram de nós a paz. Por isso Jesus fala, eu vos dou a minha paz. Não a paz do mundo, não é a paz do mundo que ele vai dar, mas a paz que vem da nossa convicção de sermos verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus